Aqui nos encontramos neste espaço, que também é animado pelos livros e pelas minhas sugestões e propostas feitas em relação à sua leitura, porque os considero essenciais no enriquecimento da nossa visão do mundo, da literatura e do pensamento. Um espaço que é animado semanalmente pelo Carlos Mendes e pela Mafalda Veiga, que nos trazem convidados que falam das suas obras, das suas músicas, livros e artes visuais, e no qual eu faço sugestões de leitura que para alguns serão marcantes e que para mim são marcantes porque dão indicações que são coerentes e correspondentes às minhas preocupações e entendimento essencial daquilo que é o mundo e da forma preocupante como ele evolui, tanto a nível nacional e internacional, como a guerra na Europa, no Médio Oriente e com uma corrida cada vez mais intensificada às armas nucleares e com todas as ameaças que resultam para o mundo. Começo por fazer com a chancela da Guerra e Paz uma sugestão que é sempre oportuna e bem-vinda, que é a leitura ou releitura de uma obra-prima de Jorge de Sena, um escritor que viveu muitos anos autoexilado no Brasil e nos Estados Unidos, onde morreu. Eu ainda tive a felicidade de o conhecer e de conversar com ele. Este é um romance essencial na sua obra e em toda a literatura portuguesa do século XX, Sinais de Fogo, sobre o qual foi feito um filme por Luís Filipe Rocha. Sinais de Fogo, um grande livro da literatura portuguesa da segunda metade do século XX, a não perder. Proposta de leitura também fundamental e inadiável vai para o livro O Trono, de Franco Bernini, que é em romance uma história de Maquiavel. Esta obra contempla guiões para o cinema e para a televisão, contos e romances premiados. É uma obra fundamental de Franco Bernini sobre uma figura marcante no pensamento e na ação política europeia e Itália, a não perder. O Trono, de Franco Bernini. Destaca ainda para um outro livro, um livro de um amigo e de um músico que muito admiro, com a chancela da Good, o livro Abraço da Guitarra, Histórias e Memórias, de António Chainho, escrito por Moema Silva. Conheci muito bem António Chainho como guitarrista, acompanhando Carlos do Carmo, viajando pelo país, ouvindo-o tocar, ouvindo-o falar, embora ele fosse mais de ouvir do que de falar, mas um músico excepcional, extraordinário. Este livro é essencial para o conhecimento da sua vida e da sua obra e sai na altura em que ele completa 85 anos, de uma vida muito intensa, também feita e acompanhada com música. Esta é a banda sonora da sua caminhada para a consagração como um dos maiores guitarristas portugueses de sempre, a não perder. Abraço da Guitarra, de António Chainho, para ler e ouvir. Um destaque muito sincero e sentido para uma autora que muito admiro, Irene Flunzer Pimentel, que é uma das mais importantes historiadoras portuguesas contemporâneas, com uma investigação muito concentrada e localizada na história contemporânea portuguesa, que é o caso deste livro. Do ponto de vista temático, é um excelente exemplo, um livro que se chama do 25 de Abril de 1974 ao 25 de Novembro de 1975, episódios menos conhecidos, um livro em que reencontro situações, personagens e momentos marcantes da história contemporânea portuguesa, sobretudo os vividos nesse ano que foi de abril de 74 a novembro de 75, vivi intensamente por razões jornalísticas, de intervenção política e também de cidadania ativa e inquieta, essa época, participando como protagonista em muitas atividades, nomeadamente como cantor político, ao lado de José Afonso e de outros cantores, e por isso chama a atenção para este livro, que se lê com gosto e agrado, por sendo um livro de história, é também um livro que nos fala de personagens marcantes desta época, desde os grandes capitães de Abril até António de Spínola, falando também das relações externas, um livro para ter e ler, sobretudo no ano em que Abril completa também o século de existência, com todas as inquietações que resultam também do ato eleitoral que vivemos no dia 10 de março, com os resultados sabidos e com a chegada da extrema-direita próximo do topo do poder, o que não deve concretizar-se em nome dos valores do 25 de Abril e em nome da permanência e da preservação do 25 de Abril, o que tem de essencial. Destaca ainda para um outro livro da Guerra e Paz, um livro essencial que se chama Atlas do Médio Oriente, As Raízes da Violência, de Pierre Blanc
e Jean-Paul Chagnolet, um livro essencial para se perceber o que se passa hoje na tragédia da faixa de Gaza, com mais de 31 mil mortos e com uma incerteza brutal e devastadora em relação ao que vai ser aquela zona do Médio Oriente e do mundo, com todas as preocupações que envolvem os povos ali presentes, fora os outros que estão mais longe, mas também participam no debate sobre a repartição daquele território e dos poderes que o envolvem, desde os Estados Unidos até aos Estados e povos do Médio Oriente, com destaque para o Irão, que tem um papel importante naquilo que poderá ser a paz ou a guerra naquela zona do mundo. A não perder em tempo de guerra, que também deve ser tempo de paz, da guerra e paz, Atlas do Médio Oriente. Um livro essencial e muito oportuno neste momento.